Olá, meus irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, celebrando este 27º domingo do tempo comum. Continuamos caminhando com Jesus, seguindo para Jerusalém. Este 27º domingo do tempo comum traz para nós, através da palavra de Deus, na primeira leitura do livro do Gênesis, todo o sentido da criação de tudo e principalmente do ser humano, ou seja, tudo criado para a comunhão e a participação. Ou seja, a grande realização do ser humano está em não viver sozinho. Deus é a fonte originária da vida e, ao celebrar isso, a realização do ser humano implica também numa relação com o ser divino. Toda essa dimensão de religiosidade, essa dimensão espiritual que também complementa o ser humano. Isso é perceptível de modo particular através da imagem do casal, do homem e da mulher, na relação matrimonial principalmente. Todo o sentido da conjugalidade. O que é o outro na vida de cada um. E principalmente, como dizíamos, entre o marido e a esposa, o que ele é na vida dela, o que ela é na vida dele. A primeira leitura ajuda-nos a perceber a construção desta conjugalidade, dessa história do casal. A história de cada um, doada para o outro, torna-se a história do casal. Na segunda leitura, nós vamos ter um trecho da carta aos Hebreus. Nos próximos 7 domingos, nós acompanharemos esta carta. O texto de hoje traz para nós uma catequese sobre Jesus Cristo. Cristo que é superior aos anjos e a Moisés. Lembrando que esses dois eram então os mediadores da aliança. Cristo será então a grande expressão desta aliança. A carta traz para nós todo o sentido da paixão e morte. E nesta paixão e morte, Cristo expressa o seu amor solidário e incondicional para com a humanidade. O sentido desta morte de Jesus Cristo nos faz perceber de que o grande objetivo é colocar novamente o ser humano nesta relação com Deus. Um segundo objetivo é santificá-lo. E um terceiro objetivo é, então, conduzi-lo à glória. Ao ouvirmos e acolhermos o Evangelho, nós viremos como tema o sentido primeiro de aproximar-se de Jesus. O que significa para nós ir ao encontro de Jesus? Nós vamos ver no Evangelho que a aproximação feita pelos fariseus era sempre uma aproximação conflituosa, quando então eles desejavam sempre travar com Jesus batalhas no campo da lei, naquilo que tocava a vivência e a condução da lei. Jesus repete, como vimos no Evangelho de semana passada, todo o sentido, a importância de percorrer um caminho e de estar ali na casa. Então nós temos duas grandes imagens, a imagem do caminho e a imagem da casa. Jesus está seguindo para Jerusalém, aonde o ponto alto deste caminho será o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Para os discípulos, lembremos-nos dos domingos anteriores, que este caminho para Jerusalém parece ser para eles um caminho do poder, do trono, da majestade, enquanto para Jesus a proposta é outra. Neste caminho surge então a discussão da lei do divórcio,
vamos ter todo o sentido também da acolhida das crianças, né? A imposição, a bênção sobre as crianças. O texto, de modo particular, então, traz a posição de Jesus acerca, né, da lei do divórcio. E ele vai dizer: a lei passou a existir por causa da dureza do vosso coração. Sabemos o quão importante é para a igreja o vínculo matrimonial, por isso vivê-lo com intensidade nesse amor e também em todo esse sentido de doação, né, como Cristo mesmo apresenta. Assim, Jesus vai educando seus discípulos para não sustentar a vida matrimonial na lei, mas sustentar a vida matrimonial em toda essa dimensão da doação e da entrega. Por fim, o Evangelho traz para nós a presença das crianças, mais uma vez. Ou seja, Jesus demonstra que viver a experiência do reino não é chegar em Jerusalém e ocupar um trono, mas é viver toda esta proximidade que a criança necessita, uma relação de confiança, uma relação de dependência, e por isso o caminho se conclui com esta consciência, né, de mantermos o vínculo, uma comunhão com o Senhor. Quero desejar a você um domingo na qual você possa participar da Eucaristia, celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição, na consciência do quanto esta palavra implica para a vida de cada um. Iniciamos com a Igreja o mês missionário. Neste ano o tema é Jesus Cristo é missão. Então que possamos conhecer o Cristo, aproximar-se dele, entender a proposta do seu reino e principalmente vivê-la no dia a dia da nossa caminhada como igreja, como família e como povo de Deus. Participe das celebrações de nossa paróquia e celebremos o acolhimento da palavra do Cristo e o acolhimento do outro. Deus lhe abençoe e que o Espírito Santo conduza a todos.